Os movimentos masculinistas têm recrutado os jovens de maneira efetiva. Vamos ver um vídeo aqui da Rita Von Hutt comentando o que seria então, quais seriam os motivos que facilitam esse recrutamento dos adolescentes e dos jovens homens. Vamos lá. Estão sendo atraídos para a cultura Red Pill. É isso. Por que esse movimento é tão sedutor para os garotos de hoje e por que parece crescer tanto, como você afirma no livro? Bom, ele oferece uma resposta fácil para uma aflição, uma dor, um desamparo legítimo, né? Nós estamos vivendo a ruína neoliberal. Então, sei lá, os últimos relatórios que eu estava vendo sobre idade para compra de casa por geração. A gente está chegando numa geração na centralidade do sistema capitalista. Os estudos são lá. Que vai comprar... Isso é importante, ó. Isso aqui que a Rita coloca é muito importante. Esses estudos sobre geração Z, geração Y, alfa, enfim, todas essas coisas, e muitos desses estudos sobre qualidade de vida, de segurança, trabalho e tal, muitos desses estudos levam em perspectiva, então, a centralidade do capitalismo. O que é? América do Norte, né? Então, Estados Unidos, Canadá, ali, pegar ali uma parte mais central da Europa, né? Então, países que já são desenvolvidos, mas que hoje também estão passando por crises econômicas, crises sociais também, digamos assim. Na verdade, hoje o que eles têm são as crises que as suas colônias já tiveram há muitos anos atrás, né? Eles estão começando a degustar um pouco dos problemas sociais que as suas colônias, que os países subdesenvolvidos já sentiam há muito tempo, né? Mas, vamos ver qual que é a argumentação da Rita. Eu acho muito interessante, porque eu já vi esse vídeo, mas eu acho bem interessante e a gente pode comentar mais pra frente sobre. Primeira casa aos 40 anos de idade. Imagina. Ter casa própria no final da vida. Bom, a gente sabe muito bem o que é isso aqui no Brasil. Mas voltando. Quando a gente tenta entender o desamparo, tenta escutar esses sujeitos, né? Eu estava dando uma aula hoje sobre um teórico italiano que escreveu um livro chamado O Fenômeno Incel e a Teoria Red Pill. Nesse livro, ele vai tentar... O primeiro movimento que ele faz, ele tenta diferenciar essas duas coisas. Então, incels são celibatários involuntários. O termo, aliás, foi cunhado por uma pesquisadora, mulher. Ele não tinha gênero como recorte. Podiam ser mulheres ou homens, podiam ser pessoas que não se encaixam em nenhuma das duas categorias, mas eram pessoas que estão em celibato, ausência de sexo e ligações românticas, afetivas, e não porque querem, mas porque não as querem, porque elas não são desejadas ou desejáveis. São os não quistos da sociedade, né? Muitas vezes aqueles que não são desejados, né? Os que não são bem vistos socialmente, né? E isso é uma modalidade de sofrimento. A isso se alia solidão, a isso se alia crescente tempo de tela, a isso se alia crescer numa era de exposição contínua, em que cometer um pequeno erro, fazer uma pequena gafe, dançar esquisito, pode te assombrar pelos próximos 6 anos na escola. A juventude que cresce com as telas, ela cresce com algo que as juventudes antes dela não cresceram. John Haidt escreveu aquele livro, A Geração Ansiosa, para tentar um pouco enlaçar, né, esses fenômenos. Eu acho uma coisa importante, até antes dela continuar com a argumentação, uma colocação que eu acho muito importante aqui, né? Eu já falei sobre esse assunto, sobre os Red Pills, sobre, enfim, os incels, né? Essa cultura masculinista da internet. Eu já falei aqui algumas vezes, aqui no canal, e fui... Até nos primeiros vídeos aqui do canal, e fui até um tanto quanto atacado, recebi um mini onda de hate ali, alguns comentários. Eu apaguei todos, porque eu acho que não são pertinentes deixar no meu vídeo. Não é isso que eu quero que aconteça no meu canal. Mas eu recebi, então, contrapontos, usando uma palavra muito, muito, muito amena para o que eu recebi, né? Contrapontos dele. Mas quando eu falo sobre isso, quando eu olho para a perspectiva, quando eu olho para esse fator social, essa movimentação social, que são esses movimentos, então, que surgem... que surgem dos Red Pills, dos MGTOWs, e aí vai ter várias denominações, né?
Isso são reflexos, tá? Esses movimentos, esses grupos são reflexos de uma juventude, principalmente uma juventude hoje, né? A grande parte deles são mais jovens, né? Uma juventude muito adoecida, tá? Muito se fala sobre os direitos das crianças, muito válido. Muito se fala sobre os direitos dos idosos, muito válido. Muito se fala sobre o direito das mulheres, extremamente válido. Mas pouco se fala dos direitos dos jovens, tá? Os nossos jovens estão extremamente adoecidos, gente. Estão extremamente adoecidos, né? Quando eu trabalhei numa escola, eu trabalhei no Instituto Federal aqui da minha cidade. Então, eram basicamente ali jovens, né? Adolescentes do ensino médio e jovens adultos ali entrando no ensino superior, né? E tal. Que era o meu público principal de trabalho. O que a gente via eram jovens extremamente adoecidos, assim, tanto com, né, numa perspectiva psicológica, assim, mas adoecidos de um niilismo, né? Adoecidos de uma falta de esperança, falta de expectativas, né? E o que acontece quando nós pegamos, então, uma sociedade que está quebrando, né, está ruindo algumas bases que antes eram muito importantes? A gente vê esse desmoronamento, então, dessas bases. O que acontece quando nós pegamos essa sociedade, jovens adoecidos, jovens sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de vida, muitos deles sem perspectiva de vida, né? Era isso que eu via nos discursos dele. O que acontece quando nós unimos essas duas coisas? Movimentos surgem para poder explicar isso, né? E aí, o Freud já falou disso lá em Psicologia das Massas, né? A gente vai ter os autores já falando sobre os movimentos fascistas, né? Como é que eles se moldam. E aí vão ter N autores falando sobre as dinâmicas de grupo. Mas o que a gente percebe, então, é que nesses momentos, as possibilidades desses grupos de encontrarem um sentido para a sua vida é também encontrando um inimigo em comum. Né? Então, a partir do momento em que eles encontram um inimigo em comum, e esse inimigo pode ser real ou não, né? A partir do momento que eles encontram esse inimigo em comum, eles criam um sentimento de comunidade. Né? E o que eu venho batendo aqui há muito tempo, já há meses, aqui desde que começou o canal, né? O canal vai fechar 3 meses. O que eu venho batendo há 3 meses aqui no canal? Que nós vivemos hoje um colapso da comunidade, socialmente pensando. Nós vivemos um colapso dos locais, das possibilidades de vivência em comunidade, né? As comunidades que nós conhecíamos antes, como eram as igrejas, por exemplo, que ocupavam esses lugares, a escola, os esportes, enfim, seja o que for, até mesmo o trabalho, né, com o advento aí do trabalho remoto, enfim, do trabalho por aplicativo também, que como é que eu vou dizer assim, centraliza todo o trabalho em um indivíduo só e não se tem mais, então, uma dinâmica de grupos referente a isso. O que a gente percebe? Que essas dinâmicas de comunidade têm se esvaído. E eu percebo isso nos meus pacientes, eu percebo isso quando eu olho para a sociedade, né? Quando eu olho para as dinâmicas sociais que se caminham. E aí esses movimentos red pills, enfim, esses movimentos masculinistas, eles encontram num inimigo comum, que é as mulheres, que é o feminismo, que é o matriarcado, seja lá qual a desculpa que eles dão, eles encontram nesse inimigo imaginário uma possibilidade de se reconhecer enquanto grupo. Tanto é que você começa a perceber, se você olha para um adolescente ali, ou você começa a entrar aí nesses perfis, né? Eles têm um código de vestimenta, eles têm um código de fala, né? Eles têm vários termos, várias concepções que eles vão criando a partir de tudo isso para se reconhecer, né? Então, vai ter o emoji da pílula, vai ter a maneira como eles se vestem, então alguns até de maneira muito caricata, né? E eles vão também eles vão trazer uma caricatura também, não soube, não consegui conjugar a palavra. Eles vão trazer caricaturas também desse inimigo comum, né, digamos assim, que seriam as mulheres, as feministas, enfim, tal, não sei o quê, né? Eles vão trazer essas caricaturas também para poder se reconhecer. Então eles têm essa dinâmica de grupo. E é a partir do grupo que eles se reconhecem. E o Lacan já fala disso há muito tempo, cara. O Lacan já falou isso há muito tempo. Olha, a gente só se constitui enquanto sujeito a partir do olhar do outro.
Né? O que ele queria dizer com isso, cara? Para mim, essa concepção do Lacan é muito importante para a gente poder entender muitas dinâmicas sociais, né? Que a partir de quando o outro me olha, e esse outro aqui pode ser uma pessoa de referência, pode ser um grupo também, quando esse grupo me olha, quando esse outro externo me olha e me valida enquanto sujeito, é a partir daí que eu me reconheço enquanto sujeito. Né? E é por isso que eles continuam nessa constante busca, então, de se reafirmar. Né? E nessa busca de se reafirmar, eles começam, então, a encontrar discursos cada vez mais radicais, porque quanto mais eles radicalizam o seu discurso, mais eles radicalizam os seus atos, mais eles são reconhecidos. Né? A gente pode pegar, então, aquelas dinâmicas dos atiradores, né, americanos lá nos Estados Unidos, tem um tiroteio em massa, né? Uma vez por dia, né? Até mais que um por dia. Mas assim, você começa a perceber que aquela dinâmica muitas vezes está ligada, então, a figuras, né? Então, assim, vai ter o lá de Suzano, que nem foi aqui no Brasil, vai ter o outro lá do... esqueci o nome daquele outro que é muito famoso, que tem aquela música ainda, né? Puppet Kids e tal. Enfim, vai tendo essas figuras que são reconhecidas por esse grupo, né? Até de maneira heróica, né? Para que eles possam continuar sendo falados e reconhecidos, né, mesmo após a morte, por exemplo, ou mesmo depois de fazer uma atrocidade. Então, o que eu percebo hoje é que esse adoecimento social dos jovens, esse adoecimento que traz consigo também uma revolta que, se a gente olhar de maneira imparcial, digamos assim, é uma revolta válida, né, com um mundo que hoje às vezes não consegue, então, assimilar pessoas que não são padronizadas, né, um mundo que não consegue às vezes dar vazão para aqueles desejos daqueles homens, daqueles indivíduos, porém eles encontram, né, uma perspectiva que, na minha opinião, pelo menos, é uma perspectiva totalmente errada, né, uma perspectiva de um embate, de uma violência, que a partir dessa violência eles conseguem, então, se constituir e se reconhecer enquanto sujeitos. Se reconhecer enquanto sujeitos num grupo que vai validá-los do jeito que eles são. Né? Porque, socialmente pensando, muitas vezes são sujeitos que são invalidados, não são quistos, são frustrados, são... me fugiu a palavra agora, mas são colocados de escanteio, né? Então são renegados. Né? Enfim, vamos continuar aqui com a Rita, que eu falei bastante agora. Nem sei quantos minutos deu que eu falando, mas eu acho que ela vai trazer mais disso, né? E ela vai falar um pouco, se eu não me engano, dessa política do ressentimento, que para mim é algo muito interessante e é uma perspectiva que eu percebo hoje nos meus estudos, pelo menos, a mais válida para a gente começar a entender o que são esses movimentos nazifascistas, o que são esses movimentos fascistas que vêm surgindo, né? Ou até esses comportamentos, né, que trazem essa questão da violência muito forte, né? Vamos lá. Quando a gente tem isso em mente, Breno, que a gente está caminhando, então, numa geração que está enfrentando questões específicas, piriri, parará, pururu, a gente está vendo um tipo de ressentido. Uhum. De forma muito abreviada, Vladimir Safatli, Maria Rita Kell, todos podem explicar melhor do que eu. Eu acho que as obras do Safatli, que foram que eu mais tive contato também, né? Maria Rita Kell, eu li muito pouco dela. Gostaria de ler mais, ainda lerei, mas o Safatli tem feito textos muito bons, também artigos muito bons, né? Além dos seus livros, que fala muito sobre essa política do ressentimento, essa política do ressentido, né? Não só do ressentido, mas essa política dos afetos. Que eu acho que é a perspectiva mais interessante para a gente poder analisar o cenário político, o cenário social brasileiro e mundial, é olhar a partir dessa dinâmica dos afetos da política. Os afetos. O ressentido, como sujeito político, ele é um sujeito que teve algo prometido a ele e esse algo foi frustrado. Uhum. A virilidade, a masculinidade é uma promessa. É algo que está sendo prometido. O homem de sucesso, é uma promessa que não é mais realizável. Quantos chefes... Bateu no teto. Não, materialmente não é mais realizável. Pai provedor... Eu acho que não é nem que bateu no teto, como o Breno falou. Eu acho que ele parte de uma idealização do que é esse homem. Sabe uma coisa interessante? Eu até comentei num outro vídeo aqui, eu tava lendo sobre... Eu tô lendo a Odisseia, de Homero, e é muito interessante a maneira como eles retratam, né, eu não vou conhecer muito sobre as dinâmicas, então, patriarcais da época, assim, mas como eles retratam o emocional dos homens na Odisseia, né, muito diferente do que a gente costuma ver nos filmes aí
de guerras de Troia e tal, aqueles homens viris e machões, né, assim, e corajosos, e sim que eram também, ali na história também aparece isso sobre a coragem, né, de Aquiles, a sagacidade também, mas aparecem também os medos, aparecem as frustrações, aparecem... É muito interessante quantas vezes ele fala sobre os afetos que eram então distribuídos entre os homens, entre esses companheiros, né? E o quanto esses homens choram muitas vezes, muitas vezes relatados que eles choram. Tem um canto, na verdade, né? Que fala, né? Um canto que eles estão lá numa ilha e aí uma bruxa, uma ninfa, pelo que eu entendi, transforma os soldados em porcos e tal. E é muito interessante que tem um personagem que ele chora de medo, e ele abraça as pernas de Aquiles, e ele diz, não vá, você morrerá, não vai, e é um choro assim, né? E depois eles choram de alegria quando se encontram, e aí depois, ao final do canto, ainda tem um dos colegas que falece, e eles choram de tristeza de novo. São figuras masculinas que a cultura construiu, né? Baseados naquilo ali, que não existem. No material original não existe aquela figura masculina. É uma construção social, essa masculinidade, essa ideia do masculino, essa ideia do homem viril, é uma construção social adequada ao seu tempo. E eu acredito que a cada tempo existirão também construções do masculino e do feminino que estarão ligadas também às concepções de poder, né, de hierarquia, enfim. Então, são questões que não existem por si só. Esse homem não existe. O homem, né? Não existe isso, né? É uma construção social que, talvez agora, essa construção social que foi pregada por muito tempo esteja se desvaindo, esteja se caindo, né? E aí, o que sobra depois das ruínas disso, né? Normalmente, depois de uma queda muito grande, né? As frustrações e as convulsões sociais são árduas, né? São gigantes. Nessa economia... sem estado de bem-estar social, com tudo privatizado, não existe mais. Isso é um desamparo identitário. A gente tem um relatório agora de 2 centros de pesquisa e uma série de intelectuais, PhDs, tarará, que eles descobriram que a teoria Red Pill, né, esse é um movimento terrorista, né, já no exterior está sendo enquadrada, estamos caminhando para enquadrá-la como movimento terrorista. Os Red Pill, eles muito, muito, muito mais do que uma resposta ideológica, do que um movimento político, eles são uma plataforma de negócios. Sim. É isso que descobriram agora. O relatório saiu essa semana. Sim. É um relatório de 150 páginas que mostra que a cooptação de jovens ela acontece em 3 frentes e é um esquema de pirâmide. Que primeiro lida com o aspiracional desse jovem que está isolado, desse jovem que os laços fraternos, sociais deles estão completamente despedaçados, que não tem mais quadra no bairro para jogar, que não tem... E aí você está falando de uma juventude que está minada por todos os lados e que sente essa mina, esse campo minado, que vai para a internet, que se isola. Ele faz todo o circuito de afetos, né? Esse cara. Deixa eu pegar o nome dele, porque eu tô falando esse cara, esse italiano, mas é o horário. É o Marco Crepaldi. É um texto dele de 2022. Ele é um cara que na Itália tá há muito tempo trabalhando com um fenômeno que a gente achava que só existia no Japão, né? O termo para o fenômeno é em japonês, que são os hikikomori, meninos que... ermitão. Claro. É o ermitão do século XXI. Ele se isola completamente do convívio com a sociedade. E é um sofrimento psíquico, é um sofrimento legítimo. É uma pessoa que está em sofrimento agudo. A gente não pode desconsiderar esse sofrimento. Não, a gente não deveria desconsiderar nenhum. Né? É um sofrimento legítimo, entender esse sofrimento. E aí, o que o movimento Red Pill faz é que ele entende e oferece uma solução. Esse estudo ao qual eu estou me referindo, ele se chama The Grift Economy, a economia do golpe. E aí ele mapeia que é um esquema de pirâmide que acontece em etapas e como acontece. A etapa de captação dos jovens é por discurso aspiracional.
Uhum. Então, ou é sobre beleza, fitness, academia, suplemento, ou é sobre criptoativos, ações, valorização de capital. Muito obrigado, mana. Ou é sobre... A terceira possibilidade, né? Você tem a indústria da beleza, valorizar Claro. seu capital Sim. sexual, se tornar... E isso aqui é muito interessante. Quando eu vi essa entrevista, eu já vi essa entrevista, né? Desculpa, pessoal, não tá sendo uma reação genuína. Eu vi essa entrevista antes de sair os cortes e tal, logo que lançou. Eu tava até fazendo minha mudança, eu tava desmontando meu roupeiro e escutando a entrevista da Rita. Mas assim, o que a gente percebe hoje é que e é como tudo no capitalismo, né, cara? No final, tudo no capitalismo tende a virar mercadoria, até mesmo a ideologia, né? Até mesmo a ideologia. A ideologia se torna também a mercadoria, né? Então eles vendem essa ideologia, eles vendem esse movimento que busca, que prega, que promete, enfim, a possibilidades de ascensão, possibilidades de reconhecimento, uma possibilidade de que esses sujeitos se encontrem socialmente, e eles vendem isso com produtos, né? Olha quantos produtores nós tínhamos aí, nós temos até um agora que está saindo, a candidata a deputado federal lá, né, o Café com Deus Pai, por exemplo, né, que não é à toa que ele se encontra dessa maneira, não é à toa. Ele disse que ele não é red pill, ele disse que não tem nada a ver com isso, né? Mas se você olhar no discurso dele, está toda a lista ali, toda a lista, ele fecha todos os critérios, né? Deixa eu até mudar a câmera, né? Ele fecha todos os critérios para se enquadrar num discurso red pill, num discurso masculinista, né? E o que ele vende? Ele vende curso. Ele vende curso de como se tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Agora nós temos até migrando, né, essa coisa do masculinismo até pro mercado das mulheres também, né? Até uma mulher de valor, né? Essa coisa assim do que a mulher tem que servir ao homem, né? A mulher de valor para o homem de valor, né? Enfim. Mas o que a gente percebe é que esse mesmo discurso, ele tende a virar um produto comercial. Esse cara aí, o Café com Deus Pai, ganhou muito dinheiro com isso. Ganhou muito dinheiro, pode ter certeza. Muito dinheiro, muito dinheiro. Né? Se tu olhar os números que ele tem, o engajamento nas redes sociais que ele tem, gente, ele ganhou muito, muito, muito dinheiro vendendo curso de como ser um homem. Como ser um homem. Né? Vendendo essa promessa de um retorno a uma virilidade, a uma masculinidade, ao retorno a um mundo onde você será valorizado, onde você terá sucesso financeiro, onde você terá sucesso espiritual, né? A gente está vendo também uma migração desse discurso para o campo da espiritualidade também, sendo muito, como é que eu vou dizer assim, muito cooptado também pelos discursos coaches, enfim, percebe que tudo isso no final tá tudo se interligando, né, cara? Tudo se interliga. Você pega um discurso aqui do machismo, do masculinismo, você pega uma outra coisa aqui do empreendedorismo, da melhora financeira, aí vai ter naquela base também a questão fitness, a questão da saúde, a questão da beleza, né? E você junta tudo isso num bolo, num grande curso de como se tornar um homem mais viril, com mais testosterona, mais bonito e com mais sucesso financeiro. E que vai atrair mais as mulheres, né? Essas 4, 5 questões, esses 4, 5 temas resumem, por exemplo, o que são os conteúdos no Instagram. Os conteúdos do Instagram. Se a gente pegar no geral, a maioria dos conteúdos do Instagram é sobre isso, né? É sobre isso. Né? Os grandes influenciadores vão girar pelo menos em algum desses temas, ou fazendo conexões entre esses temas, né? Entre masculinidade, feminilidade, saúde, fitness, finança, coaching, né? Desenvolvimento pessoal. E tudo isso vai agregando. Então esses jovens ressentidos, esses jovens frustrados com uma vida que lhe foi prometida e que hoje já não tem mais em mãos. Né? Uma vida que lhe foi prometida pela ideologia, pelos filmes, pelas séries, pela TV, né? Muito vindo lá da América do Norte e da Europa, mas principalmente da América do Norte. Uma vida que não se encaixa, não se enquadra, não existe mais. Um mundo que não existe mais. Né? Mais atraente. As academias viraram templos dos Red Bills. Total. Aqui no Brasil é impressionante. Total. Uhum. O segundo são os criptoativos e as finanças. Tarará, um jeito fácil de ganhar dinheiro, né? Um jogo do bicho, do aqui do agora. E a última é o desamparo identitário. Você lembra do Casarré, do Juliano Casarré? O que ele está fazendo é a terceira perna para atrair para o movimento Red Pill. É oferecer
o homem de verdade, os hobbies, aquela galera que sobe montanha para Claro, os legendários, né? É tentar atender um desamparo identitário desses homens que não sabem mais o que significa, como é, para onde é, de que forma que é, o que pode, o que não pode, o que espera de mim. O Lacan falava isso, principalmente nos últimos seminários dele, né? Ele vai falar sobre a questão da queda do nome do pai, né? O que ele quer dizer com isso, né? Com essa queda, né? Que essas coisas que eram basilares socialmente, digamos assim, questões que eram muito basilares, eram muito construídas, que foram muito construídas ao decorrer de décadas e centenas de anos, enfim, elas começaram a cair em decadência, né? Então essa queda, né? É quase o que o Nietzsche já falou. Nietzsche já tinha dito sobre isso, né? Também, né? O Nietzsche falava um pouco sobre isso, sobre essa queda dos ídolos, né? E aí o que acontece nessa queda dos ídolos, né? O que acontece, né? É essa confusão. Né? As pessoas estão confusas, elas estão procurando, sabe? Me veio na mente agora, né? Olha só, me veio na mente aquele gif, eu não vou conseguir achar aqui agora, mas que é um ursinho assim, meio perdido, assim, que ele caminha para um lado para o outro, assim, né? Esse sentimento assim, de frustração e de perda, né? Tanto de estar perdido quanto ter perdido alguma coisa. Né? Eu acho que essa palavra é muito boa, né? Essa perda. Né? Se perdeu alguma coisa que nunca teve e agora não se sabe mais para onde ir. Afinal, você está perdido. Sem aquilo, você está perdido. Sem essas coisas que basilavam, você está perdido, está à deriva. Né? E aí você começa a pegar esses outros pequenos ídolos, essas outras pequenas fagulhas de algo que já existiu, né? E você vê que também são meio vazios, são meio, né? Enfim, são meio etéreos, né? São coisas que não se balizam na realidade, né? Mas é por quê? Porque é uma tentativa de encontrar um lugar, encontrar alguma coisa que ainda dê corpo, né? Alguma coisa que ainda sustente, que ainda dê uma costura, né, a tudo isso. Esse desamparo identitário, os coaches atendem isso. Então você tem os coaches financeiros, os coaches imagéticos sexuais e os coaches, não sei... culturais. Eu ia chamar de autoajuda. Claro. Né? Essa é a porta de entrada. O próximo passo é quando você começa a oferecer as respostas para esse sofrimento. Sabe por que você está pobre? Imigrante, mulher no mercado de trabalho. Sabe por que você é feio? Porque as mulheres são hipergâmicas, elas só se relacionam para cima. Uma mulher 8 não vai ficar com um cara 7, ela fica com um cara 9. Chama teoria Red Pill porque é um conjunto, um aparato de absurdos, assim. Quando você olha, estuda a coisa, esse livro... Bom, tem um capítulo dele nojento sobre a teoria feminista, que o cara não sabe de nada, não leu nada. Mas, tirando isso, o resto do livro é muito bom. É uma pesquisa séria. Muito. Crepaldi. É Crepaldi. Marco Crepaldi. Mas deixa eu voltar. Então, esse é o segundo nível, é quando a teoria é inserida. Depois que a teoria é inserida, aí é quando o Crepaldi acerta que ele fala desse circuito de afetos, que ele se retroalimenta. Esses homens vão ficando cada vez mais isolados, cada vez mais dependentes dessa rede de apoio que começa a se formar, que não gera apoio, porque ela é digital, e aí ele vai ficando mais ressentido, mais isolado. E aí isso vai radicalizando eles cada vez mais, em especial os mais jovens. Eles vão entrando num buraco de minhoca, ficando cada vez mais radicalizados. E aí a terceira etapa, que tem um conceito maravilhoso da Rita Segato, da frátria, né? Que é sobre hierarquia e companheirismo. Que é quando a pirâmide começa a monetizar o fato de que agora essas são as únicas pessoas que convivem com você e com quem você convive. E aí você compra o curso, e aí você paga pra live, e aí você entra no clube, aí... Porque é o que sobrou. É a sociabilidade possível. Por que a esquerda não consegue mais falar com os ressentidos? Porque a esquerda recrutava entre os ressentidos no passado. Imagino que sim, né? A teologia da libertação. Era uma vertente. Mas, em geral, o marxismo também era capaz de dialogar com os ressentidos. Deveria. Eu acho que os ressentidos hoje talvez não sejam mais os ressentidos de antigamente. E talvez é aí que a esquerda, enfim, não conseguiu perceber isso. Que o perfil do ressentido hoje não é o mesmo perfil de antigamente. Né? Enfim.
Ia ser. O que Deveria ser. aconteceu? Breno, acho que a gente levaria muito tempo nessa conversa. Deixa... Ah, eu adoraria ser entrevistado pelo Breno, sabia? Acho que um dos meus... assim... Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu queria ser muito foda, assim, que nem o pessoal que ele entrevista, pra ele me chamar um dia pra me entrevistar lá no Ópera Mundi. Ah, ele é um ótimo entrevistador, meu Deus do céu. E assim, eu adoro as entrevistas dele, eu adorava as entrevistas do Abu Janra. Nossa, o finado Abu Janra também, mas esse aí eu teria que ter nascido de novo pra ser entrevistado por ele, né? Mas assim, Breno Altman, você está convocado a me entrevistar um dia. Quem sabe um dia, né, pessoal? Porque vocês não vão lá, todo mundo, e comenta lá no Opera Mundi, assim, chamem o Lucas Roden para ser entrevistado. Acho que ele não teria nem nada para me perguntar, eu acho que não sou tão interessante assim. Mas, pessoal, acho que foi uma conversa muito interessante, porque esse tema, para mim, é um tema muito... para mim, é um tema muito pertinente, é um tema muito atual, é um tema que aparece para mim quando eu atendo jovens, aparece para mim quando eu escuto os jovens, aparece para mim quando eu abro o meu celular, eu abro a internet, aparece para mim em todos os lugares. Quando eu escuto os discursos nos meios sociais, né? E não deve acontecer só comigo, acontece com mais pessoas. E eu acho que o nosso papel não é só criticar, só denunciar, só apontar o dedo, mas é entender, assim como a Rita tentou fazer aqui, trazer o que é o cerne de tudo isso, da onde surge esse discurso, né? Que a gente acha certo ou errado o discurso, o mais importante aqui é a gente entender de onde surge esse discurso. Né? Porque no final, esse discurso é apenas um sintoma de algo muito mais profundo. Né? E se a gente trata só o sintoma, a gente nunca vai conseguir entender quais são as raízes de tudo isso, tá bom? Bom, pessoal, se você assistiu até aqui, eu espero que tenha assistido esse vídeo, ficou muito legal, né? Acho uma pena que meu canal tem poucas views, assim, eu gostaria de poder debater isso com mais pessoas nos comentários e tal, né? Espero que esse vídeo vá bem, espero que daqui a pouco meu canal dê uma deslanchada, assim. Mas se você assistiu até aqui, considere deixar um like e se inscrever no canal. Eu tô com uma meta de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos do canal e poder, quem sabe, monetizar o meu canal. Seria muito, muito legal se eu pudesse monetizar ele. E também, né, enfim, se você está passando por alguma situação, se você gostaria de pensar, então, sobre todos esses sintomas sociais, não, isso não, né? Mas se você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei na descrição do vídeo aqui o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.